Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para transformar negócios que estejam vislumbrando novos horizontes ou enfrentando desafios? Eu fiz esse podcast. Bem-vindo ao Mentoria Aberta com Brisa Campos no TPM. Não é mais duplo impacto hoje, né? Hoje eu estou sem minha dupla, então hoje é com Brisa Campos. E no episódio de hoje vocês vão conhecer a trajetória e toda a parte estratégica de Carol Nascimento, que é maquiadora e penteadista. Tudo bem, Carol Nascimento? Bom dia, Brisa. Tudo bem. Que honra ter você aqui, viu? Eu sempre estive ansiosa para te ver nessa posição aqui, para esse bate-papo. Eu sinto que vai ser as pessoas de casa acompanharem muito do que a gente vive nos bastidores lá no seu espaço, né? Exatamente, mas eu preciso dizer que eu tô mais ansiosa do que você esteve com essa minha vinda. Eu imagino. É a sua primeira experiência no podcast? Exatamente, amiga. É a primeira vez que eu tô no podcast e estar com você me deixa em dois momentos, um super feliz e o outro bastante ansioso, bastante nervosa. Que isso, Carol. Vai ser tranquilo, é um bate-papo mesmo, tranquilo. Carol, você já é a grande responsável pelas minhas produções há alguns anos, né? Há uns 5 anos, eu acho. 5 anos uns 5 já. 5 anos, pelo menos. Então, eu conheço bastante sobre você e você sobre mim, mas quem está em casa, acompanhando de casa, ainda não te conhece. Você pode se apresentar pra gente? Eu posso. Eu sou a Carol Nascimento. Eu tenho, em breve, 42 anos. Eu sou casada, tenho 2 adolescentes em casa. E eu trabalhei por muito tempo, fora desse universo da beleza, eu trabalhava com departamento pessoal. E aí, a beleza, ela veio através de um convite do meu cabeleireiro, na verdade. Ele me convidou para trabalhar com ele, porque ele achava que eu era muito talentosa para escovar cabelo e coisas assim. E aí, eu aceitei esse convite, aceitei o desafio, fui trabalhar com o André. E foi aí que eu comecei a me envolver com o universo da beleza. Isso já há pouco mais de 15 anos. Então há 15 anos no universo da beleza. Exatamente. Que já viveu aí muitas transformações, né? Passei por muitas fases. Assim como você, tive um período que eu deixei de ser profissional e fui ser só esposa e dona de casa. Eu priorizei ficar com as crianças até que a minha caçula fizesse 2 anos. E depois eu retomei a minha carreira. E aí entrou a maquiagem, aí entrou o penteado. Mas a princípio como cabeleireira mesmo. Que demais. E que momento, assim, dessa fase do seu negócio que você enxergou o penteado e a maquiagem como uma oportunidade, além do trabalho como cabeleireira? O penteado e a maquiagem, eles não eram tão solicitados pelo público social, que a gente chama, né? A gente costumava ter esse tipo de serviço solicitado mais por noivas mesmo, formanda. Era mais sazonal. Exatamente. Não era uma coisa que tinha essa busca que hoje a gente tem. Hoje, a imagem pessoal, ela é muito mais importante para a formação profissional, para inclusive pessoal, social, do que já foi em outro momento, né? Hoje se investe muito mais nisso. A gente tem rede social e aí implica muito em estar com uma boa aparência, estar bem penteada, estar bem maquiada. Então, essa busca aumentou e aí, diante disso, eu fui buscar mais conhecimento, fui me qualificar, porque eu vi que era um mercado que estava crescendo e assim, numa velocidade bem legal, sabe? Foi assim que eu resolvi migrar mesmo de cabeleireira, com foco em penteado e maquiagem. Nossa, isso que você trouxe é muito relevante, né? Hoje não se arruma mais só para o outro, para uma ocasião específica, para um evento. Hoje se arruma também para si mesma e também no contexto de estratégia profissional, né? As pessoas já começaram a entender que a sua imagem é a sua própria marca, né? Exatamente. E pessoas constroem em si próprias a sua grande marca pessoal, como é o meu caso. E aí eu queria saber como você enxerga essa responsabilidade de produzir mulheres que são a sua própria marca. Eu tenho bastante clientes que eu faço a produção exatamente aí, falando já nessa questão profissional, para ensaio profissional, para gravação de podcast. Eu tenho algumas clientes que as meninas que já passam por aqui, passaram pelas minhas mãos antes de virem fazer gravação. E isso é muito conversado. Eu gosto muito de conversar com as meninas. Qual é a intenção? Você mesma teve uma época que você tinha a intenção de passar muito mais força e autoridade. Hoje tem uma produção muito mais leve e acessível. Então eu gosto dessa conversa. Qual é a intenção? E tem muita relação com qual é o segmento que a pessoa trabalha.
trabalha. Eu tenho uma cliente, ela é uma médica geriatra, então ela conversa com o público mais velho. Então a gente não precisa passar essa força, essa potência toda através da imagem dela. Ela tem que ser realmente mais acessível, até uma imagem mais doce para o público que ela vai atingir. Então eu gosto de saber qual é a intenção, mas eu também gosto de saber o que é, qual é o projeto. Se de repente a ideia que a minha cliente tem conversa com o que ela realmente precisa transmitir. Eu me lembro que logo no seu começo você tinha um cabelo mais curto e tal, mais claro também, e eu falava para você, mas tem que ter cabelo longo, você precisa de um cabelo longo, e você não, eu preciso do cabelo curto. E a gente chegou no momento que sim, fazia mais sentido você com cabelo longo. Então eu gosto de olhar isso, a trajetória da pessoa, mas muito também se aquilo que ela pretende tá alinhado com aquilo que ela vislumbra, assim. Eu sempre falo que a gente precisa alinhar a expectativa com a realidade. Então, às vezes, eu olho para alguma coisa, projeto aquilo em mim e parece muito bom, mas na prática não vai funcionar. Então, o meu papel também é fazer com que a pessoa tenha esse olhar. Ok, é bonito, é lindo, funciona muito bem para aquela pessoa, mas em você não vai entregar o que você está esperando. Não vai transmitir o que você está querendo. Então, eu preciso saber de onde ela veio, qual é a intenção, mas a gente precisa dessa proximidade para que eu entenda se as coisas estão conversando, se eu posso ajudá-la a conduzir para esse lado, para esse caminho, sabe? É tão interessante como você se antecipa até a minha própria pergunta. Acho que é muito da sintonia de muitos anos, né? Da sintonia de muitos anos, que eu ia trazer exatamente isso, né? Eu acho que é o papel também da profissional da beleza nesse momento, entender que não é só sobre se sentir bonita, e alinhar isso também com a cliente, né? De que não é só sobre se sentir bonita, é sobre posicionamento, é sobre o que ela vai transmitir. Exatamente. Então, por mais que talvez eu goste, e você sempre me instruiu muito nesse lugar, por mais que eu goste de um olho preto, um olho marcado, você sempre tem esse lugar, assim, de me dizer, olha, isso não vai transmitir o que você deseja para esse tipo de evento específico, né? Então, em que momento que você entendeu, Carol, que não era só sobre beleza, mas também sobre posicionamento? Isso passou muito, bem legal essa pergunta, porque isso passou muito a partir da sua entrada na minha vida. Você, das minhas clientes, lá dessa transição para penteado e maquiagem, era a que tinha maior envolvimento com o empreendedorismo. Então, você tinha a gente tinha esse contato sempre, mas você sempre trazendo o seu olhar sobre as suas clientes. Na época, você tinha a loja de roupa feminina. E aí você estava em contato com tantas mulheres, assim, que estavam buscando isso, essa autoafirmação, essa segurança na imagem pessoal delas. E aí você sempre me trazia uma história, me contava pequenos cortes das histórias que você ouvia na loja. E isso me fazia muito pensar a respeito disso, sabe? Nossa, como fulano é muito diferente daquilo que eu vejo. Quando eu vejo a foto dela no Instagram, no Facebook, ela é muito diferente daquilo que você estava me descrevendo, daquela pessoa que estava me falando. E aí eu comecei a olhar com mais atenção para isso. A gente, a princípio, quando a gente está falando da imagem pessoal, mas na questão social, a gente é muito mais espontânea, mais natural. Então, você vende uma imagem. Aí, quando eu vou ver o perfil de uma pessoa profissional, existe uma distância entre essas duas pessoas. E aí, eu comecei a fazer esse olhar de… Essa é a pessoa… eu sempre falo, essa é a Brisa Campos e essa é a Brisa Priscila. Existe uma distância entre elas. E eu preciso respeitar que Brisa Priscila tem um perfil, Brisa Campos tem outro. As intenções são distintas. E aí, esse olhar muito mais atento para quem é a pessoa e quem é o CNPJ. Quero falar, né? sobre isso. Vou te interromper só para falar sobre isso. Isso que você trouxe é muito relevante, né? Falando especificamente de mim a respeito da Brisa Campos e da Brisa Priscila, eu acho que a visão que você tem, que é tão diferente de outros profissionais dessa área, ou pelo menos das profissionais que eu conheço, é esse respeito à identidade com estratégia. Porque hoje o que as pessoas pensam que, falando de Brisa Campos sendo meu CNPJ, fazendo a referência de Brisa Priscila sendo o meu CPF, hoje o que as pessoas têm é que o Brisa Campos, né, ou a pessoa que no seu momento de trabalho, ela está bem arrumada, e a pessoa que no momento de descontração, que ela está no seu CPF, ela está desarrumada. Yes. Mas você encontrou um outro lugar, assim, você me ensinou muito sobre isso, que a Brisa Campos, ela está arrumada para a ocasião, mas que a Brisa Priscila também precisa estar arrumada dentro daquilo que se espera, né? Exatamente. Isso é
uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo. Que assim. era o que vai de encontro com o que você trouxe. Muitas pessoas profissionais hoje, elas fazem o cabelo e uma maquiagem para um ensaio fotográfico. E aí a gente olha aquela foto de perfil e fala, incrível. Aí eu venho para uma reunião no Zoom com essa pessoa, né? E ela não tá daquilo, gente. E ela não está nada daquilo. Então, nada daquilo. Então, o que você trouxe é muito, muito importante mesmo. E aí, eu tenho isso de respeitar essa diferença entre a pessoa física e o profissional que tá ali, que eu tô trabalhando a imagem dele, mas também de trazer para essa pessoa a importância de sentir-se bem todo o tempo. Então, assim, quando eu produzo alguém e eu falo, isso acontece, muitas pessoas falarem assim pra mim, eu não gosto de maquiagem, não tô acostumada, eu quero bem leve. E eu digo, olha, o bem leve, pra isso que você quer, não vai funcionar. O bem leve funciona pro seu dia a dia. E eu respeito isso, eu sei o que você tá falando, eu entendo o que você tá falando. Então a gente vai, o seu leve mais um. Não dá pra ser o seu de todo dia. Porque quando a gente a gente produz pra ficar além do todo dia. Pra ser notada. Exatamente. Então eu sempre falo isso. Vamos investir num cílios menor, então. Então a gente pode fazer uma coisa um pouco mais delicada, mas precisa aparecer. Porque o que você quer que as pessoas vejam é que essa é você quando você tá ali, trabalhando, executando. É um outro foco. Nós somos outra pessoa nesse momento. O foco é outro. A intensidade com que você tá vivendo naquele momento é outra. Então, a maquiagem precisa ser outra, o cabelo tem que ser outro, a produção da sua roupa tem que ser outra. A postura toda vai mudar. Então, eu gosto de ter essa conversa, eu respeito, mas eu preciso que elas entendam e eu tento que todas entendam que é exatamente isso. Tá ok que a gente vá para um caminho mais leve, mas ele não vai ser aquilo que você tá acostumada. Eu gosto muito de citar pessoas, né? Você me conhece, eu adoro citar. Eu cito minha avó, meu pai, minha mãe, você, enfim. E você falou recentemente uma frase que é bem isso, assim. É o desconforto que te faz crescer. Então, até nesse lugar de vamos fazer uma produção, quando a pessoa chega e me diz, eu quero algo minimalista, porque eu sou tudo do menos e tal, eu digo, a gente vai ter que mexer nisso. Vai ser... Então pode sair, senhora. Porque... Exato, a gente vai ter que mexer nisso. O minimalista, o mínimo, você mesmo não faz. Não vai acontecer, exatamente. Se é pra não aparecer, você não precisa investir nisso. Então, sempre, você falando isso, é bem isso, assim. É o desconforto que te faz movimentar e te faz crescer. No conforto, você não vai adiante, né? Você vai ficar ali, tá confortável ali que você vai ficar. Então, isso também é pra produção. Você é uma pessoa que todas as vezes que a gente faz uma produção mais ousada, eu sempre recebo mensagem, WhatsApp, direct, Instagram, que é dizendo, nossa, você fez aquele cabelo na brisa, gente, aquele cabelo ficou super legal e tal. Eu nunca faria. E aí, em algum momento, a pessoa vem e ela fala assim pra mim, sabe aquele cabelo que você fez na brisa? Você acha que combina comigo? Então, você é uma pessoa que me permite isso. Ousar bastante. A gente já colocou cabelo artificial, a gente já fez triondas, a gente já fez trança, a gente já fez muita coisa. E aí, as pessoas, quando te veem ousando, elas também se sentem um pouco mais confortáveis pra ousar alguma coisa. E eu gosto de brincar com isso, assim, sabe? Todo mundo, eu falo, quando as pessoas chegam no salão pra fazer uma mechinha no cabelo, é só o pontapé inicial. Ela vai pra fazer uma mechinha e daqui a 6 meses ela volta pra encher a cabeça de mecha. Isso, é o desconforto, mas eu gosto de fazer de uma maneira suave, assim, pra que a pessoa não se sinta violentada, desrespeitada ou um excesso, alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, vamos fazer diferente? Vamos devagar, mas nós vamos fazer diferente. Você sabe que vai ser diferente. Gosto disso, gosto dessa interação. E eu gosto dessa conversa porque eu acho que fica leve esse processo para as minhas clientes. E as expectativas também ficam bem alinhadas, exatamente, né, Carol? Exatamente. Você falou sobre a mechinha, sobre um penteado diferente, né? Então, falando sobre essa estratégia, quais são os elementos estratégicos que você considera na hora de criar um penteado ou uma maquiagem? Tá. A primeira coisa que eu falo pra mim mesma, eu sempre repito pra mim mesma quando eu vou fazer uma produção a matéria-prima vai determinar o resultado. Então, se eu tenho uma pessoa e ela tem pouco cabelo, mas ela precisa vender uma imagem de mais autoridade. Eu sei que eu preciso prender esse cabelo. Eu preciso entender que se eu trabalhar um cabelo mais solto, mais delicado e tal, eu não vou entregar isso pra pessoa, porque ela tem uma limitação. Um cabelo mais curto, ou mais fino, mais delicado. Então, eu preciso determinar o que será, e aí vou pro preço. Vou para aquilo que o cabelo dela me permite. A mesma coisa se a gente estiver falando de maquiagem. Um olho muito pequeno, um olho claro, já me permite trabalhar de outra maneira.
Então, eu vou para esse caminho de ver o que é que a matéria-prima me permite tirar dali e trabalhar na pessoa para que ela fique, para que ela tenha aquilo que ela está esperando, né? A imagem que ela está esperando. Então, a gente conversa e eu digo, olha, eu sei que o seu cabelo é esse, a gente consegue isso daqui com o cabelo que você tem, pelo comprimento, pela tonalidade, a sua pele permite isso, quanto tempo você tem de evento, por exemplo. E aí eu vou traçando, a partir daí, dessas informações, como é que eu vou trabalhar essa pele, essa maquiagem, esse cabelo, como é que a gente vai fazer essa construção da imagem da pessoa, com o que eu tenho de recurso, que é o que realmente me determina o resultado, sabe? Me ajuda a determinar o resultado. O recurso, na verdade, é a matéria-prima que eu tenho, assim. É um trabalho de muita criatividade, né? Bastante. E quando você atende a mesma pessoa, muitas vezes a cobrança, a expectativa vai aumentando, assim. Eu atendo a mesma família, muitas pessoas da mesma família, por exemplo. E aí eu tenho a mãe do noivo, mas eu tenho a tia, eu tenho a prima, eu tenho a irmã. E todo mundo quer estar muito bonita. E todo mundo quer estar muito bonita sendo única naquele momento. Então eu preciso direcionar, eu sempre crio um cronograma para atendimento quando a gente está falando de muitas pessoas, para que todo mundo tenha essa mesma entrega, esse mesmo nível de satisfação. E aí volta para a questão da matéria-prima. Alguém que tem um cabelinho curto e uma outra pessoa que tem um cabelo super longo, elas vão ter resultados diferentes. Mas eu preciso que elas estejam igualmente satisfeitas. Aquela que tem um cabelão que, em teoria, vai ter muito mais que ser feito do que aquela que tem um cabelo curto e que, em teoria, terá uma limitação maior, exatamente. Mas todo mundo tem que ficar muito satisfeito. Então, eu trabalho muito isso na questão do cronograma, do estilo de cada uma. E aí, eu já vou direcionando. Olha, vai ficar maravilhoso se a gente fizer isso pro teu cabelo. Porque aí, a gente não vai ficar parecida com a tua prima, nem com a tua irmã, para as pessoas que vão estar no mesmo evento. Tem também essa questão. A criatividade, ela é exigida bastante, principalmente quando a gente está falando de grandes eventos. Nesse caso, né, uma formatura, um casamento, um evento familiar. Criatividade e estratégia, que eu acho que esse é um grande diferencial do seu trabalho, porque eu me lembro de pouquíssimas vezes em que que eu fui produzida por você ao longo desses 5 anos, foram muitas vezes, em que eu cheguei com alguma referência. Então, acho que o que passa a fortalecer esse vínculo que te faz atender muitas pessoas da mesma família há muitos anos, é esse vínculo de confiança mesmo, Sim. de confiar que você vai pensar no que é mais estratégico para a ocasião, para que a matéria-prima permita, né? E falando agora sobre noivas, já que você trouxe esse contexto, esse é um momento muito importante da vida da mulher, ela tem muitas idealizações. Quais são, assim, quais são os recursos que você tem ou que você utiliza para equilibrar o que é tendência e identidade pessoal? Porque hoje, noivas, as pessoas olham que é tendência. Tá a tendência é usar o vestido de tal forma. A tendência é o cabelo mais leve. A tendência é o coque preso. E, às vezes, a pessoa busca uma referência do que é tendência e ela gostaria de viver aquele momento tão memorável da vida dela usando uma tendência, quando isso também não é aplicável ali com a identidade dela, Exatamente. Eu sempre digo para as minhas clientes, quando a gente está para um evento muito importante, eu brinco sempre com elas, quando é um evento, quando é um dia que vai ser para sempre, casamento, formatura de faculdade mesmo, ou uma premiação, alguma data que vai ser memorável, que vai ser para sempre na sua memória, a gente precisa lembrar que o atemporal é sim a zona de conforto, né? Mas eu preciso também ter alguma coisa que me remeta àquele momento, àquela fase que eu tô vivendo e tal. Então, a gente não deve ousar para muito diferente. Então, essa questão da moda, às vezes, é melhor dar uma segurada. Qual é o elemento na moda que tá usando bastante? Franja. Então, vamos trabalhar uma franja, mas não necessariamente você precisa fazer aquele penteado. Porque quando você olhar daqui a 5, 10 anos, e isso eu vejo acontecer muito, assim. A pessoa olhar e falar assim, eu detestei a maquiagem do meu casamento. E eu sei que não detestou. Eu sei que naquele dia a pessoa amou a maquiagem que ela fez. Ela amou o penteado que ela fez. Ela tava realmente feliz. Mas quando ela olha 5 anos depois, 10 anos depois, aquilo não combina com quem ela é. Aquilo não conversa com o hoje. Então, quando é uma data muito importante, muito marcante, eu sempre recomendo, sim, a gente manter o clássico, mas a gente pode implementar um elemento, alguma coisa do moderno, do atual para aquele momento. Mas porque eu acho muito arriscado você pensar em algo muito diferente daquilo que você é,
Para daqui a 5, 10 anos, enfim, eu brinco com as meninas. Se a festa é da sua amiga, você pode usar o tanto que você quiser. Se a festa for sua, vai com calma, vai se garantindo na elegância, no equilíbrio, porque é realmente uma coisa que eu vejo acontecer bastante, assim. E você enfrenta, assim, às vezes, resistência de clientes? Assim, teve algum momento em que a pessoa insistiu naquilo que ela gostaria, mesmo contra a sua indicação? Eu nunca tive problema, assim, nunca houve uma cliente que não ouviu o que eu tinha para falar, que não compreendeu e não tivesse entendido, de repente, a necessidade de fazer uma mudança. Não necessariamente a mudança que eu sugeri, mas uma mudança, alguma coisa que Encontrar fizesse… um caminho do meio ali, né? Exatamente. Vou contar a história rapidinho de uma noiva que é recente, ela ainda não se casou. Casa-se em breve. E ela veio com uma proposta de cabelo. A gente não tinha conversado, ela fechou comigo, na verdade, só produção de maquiagem. E aí a cerimonialista dela me disse, olha, agora há pouco tempo, falou, Carol, a gente tá com um problema, a profissional que ia fazer o penteado não vai mais poder fazer. E eu falei, poxa, não vai mais fazer? Ela falou, não, você pode fazer a produção também do penteado dela. Como eu tenho esse compromisso, se eu vou atender uma noiva, eu fico com ela do início da produção até que ela seja vestida e entre no carro para a cerimônia. Então eu estaria com ela, mesmo não fazendo penteado, eu ia ficar até o final do processo dela. Falei, se eu já estaria, minha agenda já estava comprometida com ela, eu vou ficar. Então eu faço penteado. E aí quando, enfim, ela me mostrou qual era a proposta, a ideia de penteado, eu falei, olha, eu não acho que vai funcionar para ela. Eu acho que o que ela imagina que vai ser, como será, não vai ser a entrega que a gente vai conseguir com essa proposta, com esse penteado, com esse cabelo. Você me permite conversar com ela? Antes de eu dizer que eu vou fazer, porque eu queria muito conversar com ela. E ela falou, não, pode ser. E ela me passou o meu contato pra noiva, porque a gente costuma conversar mais através de cerimonialista, é uma coisa mais pra segurança mesmo da noiva, pro conforto dela, né? E aí ela entrou em contato comigo e eu falei, olha… Ela me disse que aconteceu isso, isso e isso. E aí eu queria conversar com você porque eu acho que a proposta combina mais se a gente fizer essa mudança, de repente essa alteração. O que você acha? Ela falou, mas eu queria muito a minha ideia original. Embora a profissional que tenha cancelado comigo tenha dito exatamente o que você falou. E aí eu entendi porque é que a profissional cancelou. Porque ela também fez essa leitura. Não vai funcionar como ela quer. E aí então eu propus a ela. Eu falei, vamos fazer um teste? Antes do dia do nosso teste. Então eu propus a ela que nós fizéssemos, quando a gente fecha uma noiva, ela tem o teste de produção de maquiagem e de cabelo. A gente tem um agendamento, tem uma data agendada já em contrato, mas eu propus a ela. Falei, vamos fazer um teste antes desse? Eu te dou esse teste. Eu quero que você vá, porque eu vou ficar muito mais confortável se você tiver visto uma outra possibilidade, caso aquela que você realmente quer não tenha o resultado que você espera. O que você acha? A gente não vai fazer o teste que você quer. Nós vamos fazer um teste que eu acho que vai funcionar. Você fica com esse registro e no dia do seu teste você faz as comparações. E aí ela topou e ela foi fazer o teste que eu havia sugerido e ela fechou na hora. Ela falou, eu vou mudar. Vai ser esse o cabelo. Falei, mas você ainda tem o seu teste oficial. Se no dia do seu teste, na data que a gente combinou, você quiser tentar, né? Fazer o que era seu projeto inicial, a gente pode fazer. E ela falou, não, eu amei esse. E aí, mais tarde, naquele dia, a cerimonialista me mandou uma mensagem falando, Carol, eu quero te dar o feedback. Ela tá encantada, eu tô encantada. A mãe dela ficou encantada. Ficou lindo, parabéns. Então, apesar de ser… um movimento que eu fiz, que era até arriscado, né? Porque era dizer pra ela, vamos fazer diferente. Mesmo ela tendo muita segurança do que ela queria, eu conduzi de uma maneira muito delicada, assim. Eu não disse pra ela, não vamos fazer o seu. Vamos fazer uma outra opção. E essa opção que eu tô te dando não é a que tem que ser. Ela é só o plano B. E aí a gente conseguiu e ela… Enfim, o plano B virou o plano A. E a gente mudou o penteado e faz muito mais sentido pra ela agora. Pensando agora em você como profissional e não só no interesse da noiva, né, e no desejo da noiva, Carol, acaba sendo uma grande vitrine, né, falando-se de um casamento. Sim. Então, fazer ali o penteado, não só aquele que você acredita que não seja indicado para a proposta da noiva, mas é o seu nome, a sua assinatura numa obra que você não está. É como se eu fosse contratar um artista para pintar um quadro, mas eu falar para ele pintar exatamente aquilo que eu quero que ele pinte. Então, você acaba roubando toda a identidade e a criatividade de um artista, exatamente, né? Exatamente. Mas eu tenho…
eu tenho esse olhar mais empático mesmo, assim, de ouvir a pessoa, de entender. Eu entendi tudo que ela queria, eu imaginei como ela imaginou o cabelo. E quando eu imaginava com ela, ele era lindo, mas quando eu olhava pra ela, eu falava, mas ele não vai funcionar. Ele é lindo, mas não para você. Ele não vai funcionar. E aí, eu costumo ouvir com bastante atenção quando as pessoas estão me falando, até para eu escolher a maneira como eu vou abordar essa pessoa. Nesse caso específico, eu fui com um pé bem no freio, porque a gente não tinha tido essa conversa, eu e ela. E foi através da cerimonialista. Mas quando a cliente já é uma cliente mais próxima, já tem um contato mais próximo, eu consigo ter essa conversa com ela de maneira até mais fluida, assim. Eu não preciso ficar tão escolhendo a maneira como eu vou falar. Mas eu gosto de ter essa conversa de maneira bem leve, pra pessoa entender que eu estou ouvindo o que você tá falando, eu respeito o que você tá falando e eu levo muito em consideração. Mas eu tenho outra coisa para te mostrar além daquilo que você quer. E aí, se a gente consegue, a gente faz exatamente aquilo que eu sugeri, se fizer sentido pra pessoa. Se não, a gente faz isso, a coluna do meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Vamos para uma coisa que crie mais, tenha mais um equilíbrio, sabe? Muito bom, muito bom. Falando agora da sua trajetória enquanto empreendedora, né? Você já contou que já está nesse mercado há 15 anos. Você está agora vivendo um momento muito especial, que é abrindo o seu próprio espaço, o Estúdio Jardim. Exatamente, o Estúdio Jardim. Eu queria saber o que essa nova fase representa para você. O Estúdio Jardim, ele era um desejo, já era, você me conhece há bastante tempo, sabe que já era um desejo de ter um espaço. Mas as coisas, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa, eu sou bastante racional e isso me faz frear o tempo todo. E eu sou uma pessoa que apesar de conviver com mulheres que eu admiro muito, empreendedoras que, assim, têm minha admiração, têm meu respeito, eu tenho sempre o freio de mão puxado. Então, toda vez que eu penso, exatamente, nesse lugar. Todas as vezes que eu pensava, agora dá, eu sentava comigo mesma e falava, não dá. Tem um lado que diz, dá, sabotador. E o lado sabotador que diz, não vai dar. Ou eu uso aquilo que eu acho que muita gente usa aqui. Não, vai dar, mas é que não é a hora. Uhum. Não, ainda não, mas eu vou fazer, mas ainda não. Então, nesse ano, eu tava em processo já eu falo de namoro com a saída do lugar onde eu estava. Para um outro empreendimento meu mesmo. E aí, entrou a Juliana, que é a minha sócia, nessa conversa também, que também era um desejo dela. E aí, nós começamos a considerar um prazo. Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente fica se vai ou não vai, vamos dar um prazo. A gente vai botar um limite para acontecer. E aí, nós colocamos uma data limite. E a gente tinha, a partir daquela data, entre 3 a 4 meses para realmente fazer a coisa acontecer, andar, né? Sair do desejo, desse lugar de desejo, para execução. E em 20 dias, a gente tinha executado. Então… Olha, foi acelerado. Foi um ímpeto de coragem, né? Exatamente. Foi exatamente assim. Então, a gente encontrou o lugar certo. As pessoas certas foram se aproximando e as coisas foram acontecendo numa velocidade que eu vou comparar com esse momento de hoje, por exemplo, que foi Carol, você topa participar do meu podcast? Sim. Eu primeiro respondi o que eu tinha que responder para depois pensar que eu não queria ter respondido aquilo. Foi mais ou menos assim. A ida para esse espaço novo, para esse lugar novo, para o Estúdio Jardim, veio exatamente disso. É o que você tem que fazer. Não para pensar, porque a sua resposta vai ser não. E aí eu realmente falei, não, será? E aí eu entrei em contato com o imobiliário e tal. E aí em 20 dias eu estava numa casa nova, mobiliando esse espaço, decorando esse espaço. E está sendo uma aventura muito gostosa. Eu estive lá no coquetel de inauguração e foi tudo muito incrível mesmo. E muito bonito também te ver nesse papel e te ver superando, né? Acho que a jornada de quem empreende é uma jornada de constante superação, né? E Exato. Eu fazendo ali um paralelo com a minha própria trajetória dentro do empreendedorismo e da vida também, falando de empreendedorismo como estilo de vida, todas as grandes decisões, as que foram transformadoras durante a minha jornada, elas foram tomadas num ímpeto de coragem
coragem. Aham. Porque realmente quando a gente equilibra ali, né, pensa muito, é muito difícil a gente conseguir se jogar, né? É Exato. como olhar ali os esportes de aventura. A pessoa simplesmente ela dá um ímpeto de coragem e se joga. Se ela pensa Exato. ali, ai, mas os prós e os contras, né? Não Eu acho que a faz. gente assume muitos riscos empreendendo e na maior parte das vezes é uma bênção quando o risco é calculado, mas ele não pode ser a condição. Não Exato. pode ser a condição, porque senão não se realiza grandes coisas, né? Exatamente. E aí, essa ida foi bem assim. Só que agora, de uma maneira. E como eu comentei, eu tô fazendo 42. E aí eu falo para as pessoas que quando você passa do 40, você começa uma contagem regressiva. Eu tô numa contagem regressiva. Quanto tempo falta para eu parar essa loucura toda? Quanto tempo mais eu quero essa loucura? Eu acordo 3 horas da manhã para começar a atender. Eu atendo clientes de medicina, por exemplo. A gente começa a atender 3 horas da manhã e para de atender às 6 horas da manhã. E aí você já emenda no atendimento que vai começar às 8 da manhã e vai parar às 8 horas da noite. Então, 16, 18 horas seguidas trabalhando. E eu sempre falo isso. Depois do 40, eu comecei uma contagem regressiva e eu tô com isso comigo. Quando é que eu vou diminuir esse ritmo? Eu já quero saber quando eu vou poder desacelerar esse tanto, sabe? E aí eu fico nesse lugar de tipo, ok, 40, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, eu aguento esse ritmo frenético, essa coisa assim? Ou não, eu quero menos, né? Quero estar mais tranquila, mais assistindo mais a vida das pessoas, administrando, gerenciando isso e menos mão na massa. Como eu não tinha essa experiência, o que eu fiz? Eu, rodeada de mulheres que são empreendedoras, que eu respeito, como eu já falei muito, fui buscar uma mentora. Eu agora estou estudando esse novo universo, que ele é novo para mim. Eu sempre fui a dona da minha sala de atendimento, mas sempre com outras pessoas à minha volta ali, com outras empreendedoras, cada uma no seu Tem grandes segmento. responsabilidades na manutenção de um grande negócio. Exatamente. Então, assim, eu administrava apenas a minha vida ali, dentro daquele lugar, né? Agora não, agora incluí outras pessoas, tem responsabilidades muito maiores. E como eu falei, eu tenho a intenção de manter essa minha contagem regressiva. E para isso precisa haver uma saúde financeira, uma estrutura melhor no meu negócio. Então, eu busquei uma mentoria nesse lugar, uma pessoa que vai fazer o marketing, uma assessoria no sentido de recepção, para dar retorno às minhas clientes em WhatsApp, enfim. Agora, eu tô trabalhando essa questão de estruturar, que como eu falei, foi 20 dias, né, pra gente fazer tudo. Então, ainda não tinha tudo estruturado. Eu fui na raça mesmo, assim. Agora, já tô pra esse outro caminho, esse outro olhar que antes eu não tinha. A parte de delegar também, né? Exato. Eu acho que isso é fundamental. Bom, você há 30 anos não, né? 15 anos nessa área, você já construiu uma marca sólida, né? Sim. O que você entende que diferencia um bom profissional da área da beleza de um profissional que constrói uma marca sólida? Eu acho que é muito importante se ver com respeito e olhar para as pessoas com respeito. E aí eu tô falando dessa questão profissional mesmo, da imagem que eu passo para as pessoas, mas a maneira como elas são recebidas por mim dentro do meu espaço. A comunicação desde o início, como elas são recebidas por mim, porque todas elas são recebidas por mim, dentro do meu espaço, do meu estúdio de atendimento. Eu tenho com elas uma relação de atenção, como eu falei, essa coisa da escutativa. Então, assim, como eu já falei, eu atendo as mesmas clientes há muito tempo, novos clientes vêm vindo, mas eu tenho um olhar muito atento para, você não tá bem hoje, né? E aí, nesse momento, eu dou para ela o espaço, se ela quiser falar, ou o meu silêncio, ou a minha fala. Eu tenho isso de respeitar muito o que eu tô vendo nas pessoas. Eu falo que eu gosto muito de ler as pessoas. Eu tenho uma facilidade para ler as pessoas, assim. Então, quando elas chegam, eu primeiro, se é uma cliente nova, eu dou um espaço para que ela me mostre o que ela quiser me mostrar. E aí, depois daquilo, eu vou conversando e eu vou entendendo quem é essa pessoa. E aí, depois daquele atendimento, a gente já tem uma outra relação.
E aí eu tenho uma relação com as minhas clientes que vai para além daquilo que eu entrego naquele momento. O saber depois, como é que você ficou depois? E eu não tô falando da durabilidade do cabelo, da maquiagem. Eu quero saber, você ficou bem? Foi tudo bem? Eu digo que não é só sobre entregar para ela o sorriso da foto da selfie, mas para ela entender que um pedaço dela tá aqui e um pedaço meu tá indo com ela. Então eu tenho muito isso com as minhas clientes. Então eu me lembro de momentos nossos, eu e você, momentos com todas as minhas clientes, assim. Eu tenho um filho, como você sabe, que tem seus problemas emocionais e tal. E eu tenho muitas clientes que também passam por esse lugar, assim. Então, eu tenho uma relação com elas de troca de energia, de troca de empatia mesmo. E eu acho que se estreita muito a minha relação com elas e mantém a gente muito próximo. Eu tenho clientes que foram para outro estado e que me mandam mensagem para contar que fizeram teste e que estão grávidas. Sabe assim? Então, eu acho que… uma construção de um relacionamento, exatamente. né? É para além da entrega daquilo que ela tá buscando, é a nossa troca, a nossa conexão. A gente, da área da beleza, tem muito isso de falar, né? É uma terapia e tal, mas é terapêutico mesmo. Mas não é… Pode parecer que a terapia é daquela que tá sentada na minha cadeira comigo, mas a troca é tão grande, tão maravilhosa, que eu levo pra minha vida pessoal muita coisa que eu ouço das minhas clientes, sabe? Então, eu acho que é isso que faz o diferencial. Não é um atendimento, levanta da minha cadeira, vai embora, muito obrigada. Não, eu não consigo isso. Então, inclusive, o Estúdio Jardim, ele nasceu exatamente desse desejo. De ter esse momento em que a pessoa tá ali, eu tô entregue pra ela, assim como ela tá entregue pra mim. Ela entregou um momento especial dela pra mim. Então, eu quero direcionar minha atenção completa pra ela. Eu quero que ela saiba que eu tô ali entregue inteira para aquele atendimento, para aquilo que ela quer. Estado de presença, né? Exatamente. Então, o espaço, o ambiente foi todo trabalhado para que a pessoa, quando entre, sinta exatamente essa energia. Essa coisa da exclusividade, a importância que tem para mim abrir a porta do meu estúdio e receber você. É importante para mim. E aí eu gosto de saber que a pessoa teve essa sensação quando ela entrou. Ela entrou e ela sentiu isso. E aí ela vai embora com essa segurança, com essa certeza. Isso pra mim é o que eu acho que é a minha marca, assim. Que eu escuto muito das minhas clientes, assim. Essa conexão, esse vínculo que a gente cria. Essa troca transformadora, ela é muito parecida, muito semelhante ao processo de mentoria também, né? Porque às vezes a pessoa tem a impressão de que naquele momento de mentoria, a gente está somente se doando para outra pessoa, a gente está só orientando, a gente está só se doando. Mas nós também, enquanto mentores, estamos sendo transformados a partir das vivências e da experiência de outras pessoas. Então, acho que isso acelera muito o nosso crescimento pessoal enquanto mentores. Eu acho que as grandes transformações que eu fui vivendo na minha vida em relação a escolhas que foram muito benéficas para mim, como saúde, bem-estar, o quanto eu reconheci a terapia como relevante, a forma como eu me abria a novas formas de terapia, a buscar uma saúde mais integrativa, ela veio muito do que eu fui aprendendo com os clientes. Então, é uma troca tão justa, porque naquele momento eu estou oferecendo tudo, entregando tudo que eu sei da parte profissional e estou aprendendo muito com ela da parte pessoal. Exato. Então, acelera de uma forma mútua, né, o crescimento. Falando agora dessa questão do reconhecimento, Carol, das suas clientes, eu sei que você deve receber muito, eu sempre faço questão de reconhecer não só o seu trabalho, mas os momentos, né, que a gente tem, as vivências ali. Sim. Cada vez que eu sento ali na cadeira, né, e a gente já atravessamos ao longo desses anos muitas mudanças. Muitas. E mudanças de fases, de vida, de negócio. Você já recebeu algum elogio de uma cliente que foi muito marcante para você, que foi determinante e que você se lembra como um momento importante da sua jornada? Você falou agora, e eu lembrei de 2 momentos bem distintos, mas bastante marcantes. Eu fiz um atendimento de uma noiva na cidade de Guaratinguetá, e aí houve um atraso durante a cerimônia, teve um problema durante a cerimônia dela, e isso causou um atraso de 40 minutos.
E aí, eu tava aguardando, porque quando a gente faz o atendimento de noiva, ela pode fazer o atendimento no estúdio e se casar, como ela também pode me levar para acompanhá-la nesse processo pós-cerimônia. A gente retoca a maquiagem, faz a mudança de penteado, e foi esse caso. Nesse atendimento, eu fui atendê-la no hotel onde ela se casou, e aí permaneci durante a cerimônia para poder fazer retoque de maquiagem, uma mudança no penteado. E aí, a gente tem um cronograma e 20 minutos de atraso, 30 minutos de atraso, 40 minutos de atraso. Não é uma coisa comum de acontecer. E eu não tinha acesso, porque, enfim, todo mundo estava envolvido com a cerimônia. E aí, 40 minutos ela chega. Eu lembro que eu estava num lugar que foi reservado para fazer essa troca de produção. E eu estava lá naquele cantinho aguardando. E ela entrou pelo salão muito grande, e ela veio andando assim, e ela, lindíssima, ela veio andando, e quando ela foi chegando cada vez mais perto, ela começou aquele sorriso, foi indo embora, e ela foi fazendo uma cara de choro. Aí eu olhei pra ela e falei, que foi? Aí ela fez, ai, me abraçou e chorou. E chorou, e chorou. E eu falei, o que aconteceu? Daí ela falou, ai, tanta coisa aconteceu. E aí me contou o que tinha acontecido, o motivo do atraso. E eu falei, mas você tá bem, você tá linda, tá maravilhoso, tá tudo lindo. Ela falou, ai, eu só pensava em você, eu sabia que você ia me colocar pra cima de novo. E aí a gente começou a rir e falar besteira. Quem me conhece sabe que eu cometo gafes de falar umas bobeiras, enfim. E aí ela começou a rir, e aí foi tudo bem. E aí eu tenho os registros desse making off. E a gente rindo muito depois daquilo. Aí a mãe dela chegou, a mãe e a irmã, que eu também tinha feito a produção, vieram ali, depois que ela já não tava mais chorando, elas vieram. E elas, Carol, você viu o que aconteceu? Eu falei, vi, mas a gente debochando já do que tinha acontecido, dos causadores e da causa. E a gente rindo, e elas meninas também rindo muito. Então, assim, esse dia dessa noiva me marcou muito. Ela falar pra mim, eu sabia que você ia me levantar. Foi tipo, meu Deus, que responsabilidade. Ela achou que eu era a pessoa que ia… Ela tava triste, e ela achou que, tipo, quando ela me encontrasse, ela ia ficar feliz. Então, isso foi muito marcante, não vou me esquecer nunca. E recentemente, agora a gente se preparando pro coquetel de inauguração, eu e a Juliana. A gente estava no supermercado, a gente estava nesse processo, pinta a parede, limpa chão e tal, porque a gente estava também com mão na massa. E eu me lembro que eu estava vestida de mão na massa. Então, um jeans, um tênis, uma camiseta, mão com resto de tinta, assim, bem… quem estava trabalhando. E aí a gente precisou dar um pulo no supermercado, porque a gente emendou de manhã e tal, e era hora de almoço, a gente não tinha comido nada. E aí, então, vamos no supermercado comprar alguma coisa para todo mundo comer, porque tinha mais gente envolvida e tal, e a gente saiu e foi ao supermercado. Eu tava no caixa do supermercado, de costas, assim, o último caixa do supermercado, e escutei uma voz atrás de mim falando, essa não é a Carol que faz penteado? Eu pensei, meu Deus, não pode ser. Aí eu virei e fiz, oi! E essa senhora fez, Carol! Ai, eu sabia que era você! E eu constrangidíssima, porque eu tava destruída. Eu fiz, tudo bem, ela tudo. Olha, vou te falar uma coisa. Você lembra que você fez meu cabelo 15 dias atrás? Mas eu sou uma pessoa que tem uma memória ruim. Uhum. Além de ter uma memória ruim, eu tava muito entregue, envolvida com a inauguração. Então, eu realmente tava fazendo as coisas assim, né, nesse ritmo. E aí eu falo pra todo mundo, quando eu faço maquiagem, eu vou lembrar do seu rosto. Quando eu faço penteado, eu vou lembrar da sua nuca. Eu vejo pouco o rosto das pessoas, né? E aí quando ela falou comigo, naquele momento eu não me lembrei dela. Daí ela falou, você fez o meu penteado 15 dias atrás, eu fui pra um evento em São Paulo e pediram o seu contato. Você vai pra São Paulo? Falei, eu vou. E aí ela falou, então tá, olha, maravilhoso, eu amei, viu? E saiu. E a Juliana fez assim pra mim, nossa, amiga, porque eu tava sem condições. E aí a gente saiu e eu indo pro carro e tentando lembrar daquela pessoa, ela passou por mim de novo, ela tava dentro do carro dela e buzinou. Quando ela buzinou, veio a memória toda da nossa conversa. A gente tinha conversado muito naquele dia, ela tava super apreensiva, ela tem uma fazenda e ela cedeu a fazenda pra uma pessoa da família fazer o casamento na fazenda dela. Então, ela tava preocupada que tudo estivesse ok. E ela tava me falando, e eu tô preocupada com isso e com aquilo, não sei o quê. Meu Deus, se alguma coisa der errado, fulano me mata e tal. E me veio tudo isso muito rápido naquela hora que ela passou. Aí eu dei um grito, eu falei, fulano não te matou! E ela, não! Feliz, assim. Porque aí ela viu, naquele momento, ela viu que eu a reconheci. Então foi muito legal também. Foram 2 momentos. Esse por ser mais recente, mas esse da noiva de Guará foi uma coisa que eu…
não vou me esquecer nunca, assim. Essa Momento fala dela, esse muito, momento. Foi memorável, né, Carol? Foi muito emocionante, assim. Ela chorou, óbvio que eu chorei também. Foram 2 momentos, assim, bem legais. Claro que eu tive muitos outros Mas esses momentos. estão Mas mais esses, recentes, essa né? noiva foi inesquecível mesmo. E esse mais recente foi É bem… entender também que o que você representa para outra pessoa, para além do que é o seu Exatamente. dom, o seu talento, né? Eu acho que Exatamente. quando a gente vende aqui, né, o nosso serviço, o nosso talento, aquilo que a gente enxerga como propósito, a gente busca também ser reconhecido para o que a Sim, gente tem a oferecer além disso. Além exatamente. disso, porque existe um motivo para o qual a pessoa nos escolheu, porque existem diversos outros profissionais muito bons, às vezes talvez com mais Sim, reconhecimento, mas ela nos escolhe por um motivo, e eu sempre penso que o que faz ela nos escolher é o que a gente representa para ela, sabe? E eu exato. acho que existe algo de glorioso nisso. Tem. A gente. Isso me envaidece muitas vezes, mas me emociona muito mais do que me envaidece na maioria das vezes. Essa relação que as pessoas têm comigo. Eu recebo mensagens muito carinhosas, assim, das minhas clientes, agradecendo. Eu tive um outro episódio agora, uma outra noiva, não era minha noiva, era a noiva que estava sendo atendida por uma colega minha. E eu me lembro que eu olhei pra noiva e ela tava com as unhas descascando. E eu falei, você vai se casar com as unhas assim? E ela falou, ela não tinha nem se tocado. Porque ela é uma amiga nossa, a Uhum. Flávia, maravilhosa. A Flávia trabalha com produção de vestido de noiva. Foi fazer a sua renovação de votos e fez o vestido dela, cuidou de todo mundo e esqueceu das unhas dela. E eu me lembro que naquele momento ela falou, meu Deus, será que a manicure consegue atender? Já não tinha mais nenhum horário. Eu falei, espera um pouquinho. Desci. Falei com a manicure, falei, você me dá um pouquinho de algodão e acetona e um esmalte que seja fácil de passar, que não vai manchar a unha. Ela falou, leva esse. E eu me lembro que eu fiz as unhas da Flávia e depois ela me mandou uma mensagem falando, querida, muito obrigada. A gente não se conhecia. A gente não se conhecia, a gente não tinha tido nenhum contato antes daquele. E hoje eu tive o prazer, né, de recentemente inaugurar o estúdio e ter a companhia da Flávia lá. E a gente falou sobre isso, sobre… ela poderia ter feito a renovação com aquelas unhas. Uhum. Mas eu não ia fazer isso. E você entendeu Exatamente. que aquilo não era sua responsabilidade como profissional, mas era ali o dever alinhado com quem você é de ser humano. Exatamente. Então, esse olhar, é por isso que eu falo, eu tenho essa coisa de ouvir com atenção, mas eu olho para as pessoas com muita atenção. Por isso, o Estúdio Jardim é um lugar destinado para noivas que querem esse ambiente tranquilo, com um pouco mais de exclusividade, porque eu acho que é preciso isso. Eu perceber isso. Se ela tá nervosa, se ela não tá, porque a gente tenta não passar isso para as pessoas, eu vou conseguir perceber se a gente estiver ali, próximo, nós, nesse ambiente mais tranquilo. Mais Essa é a minha intimista, ideia. né? Exatamente, essa é a ideia, sabe? Do meu atendimento. Uma coisa muito mais voltada para aquele indivíduo que tá ali comigo naquele momento. Eu gosto dessa coisa entre nós. Muito bom. Assim como o seu talento, eu acho que as nossas conversas também são, olha, inesgotáveis. Eu adoraria passar muito mais tempo aqui conversando, mas para quem está vindo pela primeira vez em um podcast, você entregou tudo que um convidado precisa entregar para que uma entrevista seja de qualidade. Então, você trouxe a sua trajetória pessoal, você trouxe fatos sobre a sua vida, se você trouxe importância da estratégia técnica sobre o seu trabalho, você trouxe cases de clientes, então foi um bate-papo muito enriquecedor. Quero muito te agradecer e te pedir para deixar as suas redes sociais, o contato do Estúdio Jardim. Eu que agradeço esse convite, minha amiga. Eu fiquei muito lisonjeada. Foi um pouco menos tenso do que eu pensava. Mãozinha gelada, mas eu acho que foi muito gostoso, gostei muito. As redes sociais do estúdio, no Instagram, é o Estúdio Jardim. Minha rede social, meu Instagram é a Carol Nascimento, com 2 T's. E aí, lá no Instagram, tem link pro meu WhatsApp. A partir de agora, as pessoas vão conversar com a Giovana quando elas forem falar comigo pelo WhatsApp. Agora é com a Giovana mesmo. Mas depois disso, se alguém precisar tirar alguma dúvida, Instagram eu continuo respondendo, sou eu mesma. Então, se precisar tirar alguma dúvida comigo no Instagram, eu tô disponível. No contrário, a Giovana tá no WhatsApp. E é isso.
Muito bom, Carol. Muito obrigada, viu? Desejo Obrigada, muito amiga. sucesso para você e para o Estúdio Jardim. Muito obrigada. E você que acompanhou essa entrevista, se esse assunto foi enriquecedor para você, eu quero te convidar a deixar o seu like, o seu comentário e também seguir aqui, acompanhar, se inscrever no canal do TPM no Ar, e você vai encontrar conteúdos riquíssimos do universo feminino, não só na parte de empreendedorismo, mas todos os temas que são tão relevantes para o mundo do feminino, né? Para o mundo da mulher. Até a próxima. Tchau, tchau.